Olá pessoal, sou a professora Lívia Ximenes e eu estou aqui para a gente resolver as questões de falência da OAB. Começando então aqui na nossa primeira questão, Mauriti Companhia Limitada celebrou o contrato de alienação fiduciária em garantia com a Sociedade Empresária Gama. Com a decretação da falência da fiduciante, o advogado da fiduciária pleiteou a restituição do bem alienado, sendo informado pelo administrador judicial que o bem se encontrava na posse do falido na época da decretação da falência. Porém, não foi encontrado para ser arrecadado. Considerando os fatos narrados, o credor fiduciário terá o direito da restituição em dinheiro do valor da avaliação do bem atualizado. O que a gente tem aqui? Os bens arrecadados que não são da propriedade do falido, eles devem ser devolvidos aos reais donos, aos proprietários, tá? Porém, gente, nem todos os bens, eles vão estar no momento da arrecadação presentes lá. Muitas vezes eles podem ter sido vendidos, ter acontecido outros problemas, certo? Nesses casos, quando a gente tem a ação de restituição que não é possível você devolver o bem, cabe a devolução do valor em dinheiro. Então, diante dessa explicação, o que a gente tem aqui? Terá direito à restituição em dinheiro do valor da alienação do bem atualizado? Sim, mesmo que o bem não exista mais ao tempo do pedido de restituição ou que não tenha sido arrecadado, certo? Então, o gabarito correto aqui é o item C. Segunda questão. Eugênio de Castro é sócio e administrador designado no contrato da Sociedade Empresária Vale do Taquari Empreendimentos Hoteleiros Limitada. De acordo com a cláusula contratual, o referido administrador faz jus à percepção de prolabore bimestral no valor fixo de R$ 4.000. Com a decretação da falência da referida sociedade, sua advogada verificou que não consta o crédito do cliente na relação de credores publicada no Diário Oficial. Assinale a opção que indica a classificação correta da habilitação de crédito a ser apresentada ao juiz da falência. Aqui, gente, seria o gabarito correto, item A. Quando a gente está falando de créditos referentes aos sócios da sociedade que faliu, esses créditos eles são considerados créditos subordinados. Então, ele estaria aqui na classificação do item A. Terceira questão. São João da Baliza Transporte Rodoviário Limitada sacou duplicata de prestação de serviço no valor de R$ 32.000 para recebimento do frete decorrente do transporte de cargas entre ela e Supermercados Caracaraí Limitada EPP. Diante do impedimento do pagamento do frete, a sacadora levou a duplicata a protesto, sem aceite, com vistas a instruir o pedido de falência ao sacado. Com base nas informações do enunciado, assinale a afirmativa correta, tá? Item A, gente, temos logo aqui no item A a resposta correta. Essa duplicata não aceita, não é título hábil para instruir o pedido de falência, ainda que protestada e comprovada a prestação de serviços. Por que, Lívia? Porque a gente tem um valor mínimo para a gente ter um pedido de falência. Esse valor tem que ser superior a 40 salários mínimos. E no caso dessa duplicata, por mais que ela estivesse protestada, a gente tem o valor de R$ 32.000. Então, não está fazendo o mínimo para a gente ter aí o pedido de falência. Então, terceira questão, gabarito, item A. Quarta questão. José adquiriu 2 refrigeradores a prazo numa das filiais de comércio de eletrodomésticos limitado, tendo efetuado o pagamento de entrada no valor de 50% do preço. Foi decretada a falência da vendedora e esta não entregou a mercadoria. Interpelado o administrador judicial, este resolveu não executar o contrato. De acordo com as informações do enunciado e as disposições da Lei 11.101 de 2005, assinale a afirmativa correta. Aqui, gente, a gente está falando que o comprador terá seu crédito relativo ao pagamento, ao valor pago habilitado como quirografário na falência. Bom, gente, o contrato não foi executado. Esse crédito não é um crédito que tem nenhuma garantia, não é um crédito bancário, não é um crédito fiscal. Então, esse crédito é considerado um crédito quirografário, que é onde se encontra, inclusive, boa parte das dívidas do empresário falido. E ele vai ter que habilitar o seu valor
dos 50%, que foi o valor que ele já tinha pago. Lívia, ele vai precisar habilitar os outros 50%? Não. Por quê? Porque ele não pagou. Então, ele não recebeu a mercadoria, mas ele também não pagou o valor cheio. Então, ele vai habilitar somente aquele valor que ele teve o prejuízo, que é referente aí a esses 50%. Quinta questão. Com relação ao efeito da decretação da falência de um empresário ou de uma sociedade empresária, vamos lá. Com relação ao efeito que a decretação da falência de um empresário ou de uma sociedade empresária produz sobre os credores, assinale a afirmativa correta. Aqui, gente, o que se está querendo saber? Aqui está querendo saber quais são os efeitos que a sentença de decretação da falência acarreta nos credores. A decretação da falência, ela traz efeitos tanto para o devedor, mas ela também traz efeitos para os credores. Então, vamos ler aqui os itens da questão. Impede a exigibilidade da massa falida do pagamento dos juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados, certo? Aqui, gente, temos logo, então, o item correto. O item B, por que ele está errado? Suspende, até o término da arrecadação dos bens do devedor, o curso da prescrição de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares dos sócios de responsabilidade ilimitada. Falso, tá, gente? Aqui a gente realmente tem a suspensão das ações e das execuções, para que o processo de falência ele possa tramitar da melhor forma. Porém, as particulares dos credores de sócios de responsabilidade limitada, elas não são suspensas. Item C. Acarreta o vencimento antecipado dos créditos do devedor e dos sócios de ilimitada e solidariamente responsáveis e converte todos os débitos em real para dólar norte-americano pela data do câmbio do dia da decisão judicial. Tá falso aqui, gente. É do dia que a gente tem a formação aí do quadro geral de credores. Item D. Extingue em relação à massa falida o exercício de direito de retenção sobre os bens móveis ou semoventes sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser imediatamente entregues ao credor com privilégio especial. Falso é entregue ao administrador judicial. Sexta questão. João Lima Artigos Esportivos Limitada celebrou o contrato de locação de imóvel comercial localizado na Galeria Madureira para instalação do estabelecimento. Atingida por forte crise setorial, a sociedade acumulou dívidas vultuosas e não conseguiu honrá-las. Com a decretação da falência, o contrato de locação comercial firmado pelo locatário será mantido, mas poderá ser denunciado a qualquer tempo pelo administrador judicial da massa falida. Então, o administrador judicial ele vai analisar se vale a pena continuar ou não com aquele determinado contrato. Delta Limitada teve sua falência decretada em 11 de janeiro de 2010. Delta possuía um imóvel hipotecado ao Banco Júnior S.A. em garantia de dívida no valor de R$1 milhão. O imóvel está avaliado em 1.200.000. A Fazenda Pública Estadual tem créditos a receber de Delta Limitada, relacionados aos ICMS não pago de vendas ocorridas em 3 de janeiro de 2008. Com base no exposto acima, assinale a opção correta. Vamos aqui ver os itens. A Fazenda tem direito de preferência sobre o credor com garantia real, em virtude dos seus privilégios. Falso, gente. A ordem de recebimento que a gente tem, primeiro os trabalhistas, depois os créditos com garantia real e depois o fisco. A Fazenda não pode executar o bem, em função de ter havido a quebra da empresa, prevalecendo o crédito com garantia real. Item C. A Fazenda tem direito de preferência, uma vez que a dívida tributária é anterior à hipoteca. Falso. Não importa a data em que a dívida foi constituída. E item D. A Fazenda respeitará a preferência do credor hipotecário nos limites do valor do crédito garantido pela hipoteca. E aqui a gente tem, então, o gabarito correto, item D de dado. Oitava questão. A empresa XYZ Computação Gráfica S.A. teve a sua falência decretada.
Na correspondente sentença, foi autorizada a continuação provisória das atividades da falida com o administrador judicial. Fato esse que perdurou por um período de 10 meses. Como são juridicamente qualificados os titulares de créditos trabalhistas relativos a períodos prestados durante esse interregno posterior à decretação da falência? Créditos extraconcursais, tá? Gente, por que é crédito extraconcursais? Todos os créditos que surgirem após a decretação da falência, eles são considerados créditos extraconcursais. Todos os créditos após a decretação da falência. Nona questão. A respeito da classificação dos créditos na falência, é correto afirmar que o crédito com privilégio geral tem preferência sobre os créditos tributários? Falso. Primeiro o trabalhista, depois o crédito com garantia real, depois o fisco, depois os créditos com privilégio. Os créditos quirografários têm preferência sobre os créditos com privilégio especial? Falso. O que a gente tem? Trabalhista, garantia real, fisco, os dois privilégios e créditos quirografários. C. Crédito que um privilégio especial tem preferência sobre os créditos tributários? Não, os créditos tributários vêm antes do privilégio especial e do privilégio geral. Item D, gabarito correto, os créditos quirografários têm preferência sobre os créditos subordinados? Verdade. Depois dos créditos quirografários é que vão ficar os créditos subordinados. A gente ainda tem o pagamento das multas e depois ainda vem os créditos subordinados. 10ª questão. Dentre as alternativas abaixo, indique aquela que corresponde a um crédito que deve ser classificado como crédito extraconcursal. Multas por infração do Código de Postura Municipal? Falso. As multas, gente, elas entram como crédito concursal lá embaixo, abaixo dos créditos quirografários, como eu acabei de falar para vocês. Custas judiciais relativas às ações de execuções em que a massa falida tenha sido vencida. Verdade, gente. A gente tem aqui que se por acaso, após o processo de falência, é que a gente tem a formação da massa falida. A massa falida seguiu com ações e perdeu essas ações, ela vai ter que pagar as custas judiciais. Essas custas judiciais ocorreram após a decretação da falência. Sendo assim, é crédito extra concursais. Continuando então aqui,